Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Steven Kiomen e neste vídeo falaremos de uma história relatada no livro A Conquista Psicológica do Mal. O nome do título desse conto se chama O Rei e o Cadáver. É um conto indiano. Nesse conto havia um rei que ele era muito generoso e todos os dias ele viria na audiência pública, para que ele fosse requisitado pelo povo. Então o povo pedia as coisas para ele e ele viu que ele poderia fazer. E havia um senhorzinho, uma seta mendicante, ou seja, uma pessoa que ela tem aquele contraste devocional, a prática espiritual, e sempre lhe entregava uma fruta. Ele pegou essa fruta, dava para o tesoureiro ia embora. Muito bem. Acabou que durante 10 anos ele fazia a mesma coisa. Ia até o rei, entregava essa fruta, o rei pegava a fruta e entregava para o tesoureiro. Só que certo dia, um macaco que ele tinha dentro do palácio acabou escapando. Ele acabou indo diretamente no seu lado esquerdo do trono. E quando ele recebeu essa fruta, o rei pegou e ofereceu para o macaquinho. O macaquinho pegou a frutinha, mordeu a fruta. E quando ele mordeu, caiu uma joia. Essa joia, no caso, era de ouro. E o rei ficou espantado. Falou, meu Deus, o que está acontecendo? E pegou e olhou para o tesoureiro e perguntou, o que você fez com as outras maçãs, que havia entregado? E ele disse, olha, eu sempre jogava pela janela, me desculpe, eu vou ver aqui onde elas estão. Procurou elas, as encontrou, e quando as encontrou viu que elas estavam todas em decomposição, porém via várias joias que estavam dentro delas. O rei, ele não era nenhum cara avarento ou ele buscava muita riqueza, mas ele despertou uma curiosidade nele. Então na próxima vez que o asceta veio, quando ele chegou próximo e lhe ofereceu a fruta, ele recusou e disse, olha, gostaria de conversar com o senhor. E o senhor respondeu, olha, também gostaria de conversar com você, mas gostaria que fosse em particular. Então, portanto, o rei foi falar particularmente com este homem. E ele falou assim para o rei, olha, eu preciso de uma ajuda. E como o senhor é um cara muito generoso, é um grande rei, acho que o senhor seria propício para nos ajudar. Porém, isso envolveria com magia. O rei, curioso, falou assim, não, tudo bem, prossiga. E ele disse que gostaria que o rei fosse no cemitério, onde se cremavam alguns corpos de ladrões e de pessoas mortas também. E era muito afastado. O rei concordou, então posteriormente, no dia combinado, ele foi até esse cemitério. E quando ele estava chegando próximo ao cemitério, ele viu espectros de demônios, todas aquelas coisas horripilantes que a gente consegue imaginar. Tinha animais, tinha murmúrios, aqueles murmúrios que vêm desde o fundo lá da nossa alma, fazendo aqueles barulhinhos que com certeza nos aterroriza. Chegando lá, ele acabou encontrando uma seta, e o asceta está fazendo uma marca de magia, um desenho mágico naquele ambiente. Então ele olhou calmamente para o rei e disse, olha, gostaria que o senhor fosse ao extremo do outro lado do campo, e lá haverá um cadáver, e esse cadáver será pendurado. Corte a corda e traga para mim. O rei, corajoso, e ao mesmo tempo sem medo nenhum, destemido, decidiu ir. Então ele foi ao outro lado do extremo do campo. E quando ele caminhava, ele ouvia outros sussurros, suspiros, conversas, palavras nos quais poderiam amedrontá-lo. Porém, um rei, no qual ele era, não havia um motivo para ter medo de nada. Então ele conseguiu e seguiu em frente, até chegar no cadáver. Quando ele encontrou esse cadáver, ele viu que o cadáver estava numa corda. Pegou sua espada, cortou, subiu na árvore, cortou, pegou o cadáver nos seus ombros e colocou ele bem aqui, E o que aconteceu? Ele sentiu um murmúrio do próprio cadáver. Ele falou, nossa, será que ele é vivente? E tocou nele. E nisso, ele percebeu que na realidade, o murmúrio tinha vindo da garganta e havia um fantasma dentro desse cadáver. Então, nisso, no caminhar, o cadáver deu uma risada e ele perguntou, o que foi? E o cadáver, simplesmente ele pegou, desapareceu e voltou, como fosse teletransportado para a árvore de novo, pendurado pela corda. Então ele percebeu que se ele respondesse alguma coisa, falasse algo, provavelmente o cadáver retornaria para a árvore. Então ele pegou, foi à árvore novamente, cortou a corda, colocou ele e seguiu caminhando, agora dessa maneira, quietinho. Muito bem, foi dando em poucos passos, o cadáver disse, olha, a caminhada vai ser muito longa, então lhe contarei uma história. O rei, então, portanto, ficou quieto, não disse nada e começou a ouvir. E agora vem aqui uma história muito maravilhosa para a nossa própria reflexão.
o cadáver começou a contar e disse: havia o príncipe e seu conselheiro, e eles estavam caminhando, e um dia acabaram encontrando um grupo de mulheres do outro lado do lago, e eles estavam avistando essas mulheres. E uma das mulheres, muito astuta, começou a mandar sinais para o príncipe, querendo comunicar. E nesses sinais diziam qual era o nome dela, quem era a família dela, onde ela morava e de onde ela veio. Dessa maneira, o príncipe acabou não entendendo, porém, seu conselheiro entendeu toda a mensagem que havia sido enviada para ela. Então ele meio que traduzia, dizia: olha, tá falando isso. Até que teve um momento que ela foi embora, então eles decidiram, voltar. Porém, como eles gostariam de conhecer, ou melhor não, eles não, o príncipe gostaria de conhecer mais sobre essa mulher, pois ela também nos sinais dizia que gostava muito dele, queria muito conhecê-lo. Então eles retornaram, para aquela floresta e foram no reino vizinho, no qual ela pertencia, para poder conversar com ela. Subornaram uma mulher para poder enviar uma mensagem para essa moça. Nisso, quando a senhora foi falar com essa moça, ela deu, muito inteligente também, passou uma mensagem, só que uma mensagem subliminar, que quando foi dita para o príncipe, o conselheiro conseguiu captar as informações que ele gostaria de passar, sem a senhora saber. E essas informações diziam o seguinte: como entrar na casa. Dizia que havia um caminho pelo jardim, que ele poderia passar e poderia subir para encontrar no piso superior ela, e ela estaria à espera do príncipe. Então o conselheiro contou isso ao príncipe, e o príncipe atravessou todo o jardim do pai dela, que ela morava, e subiu no piso superior, e eles se deleitaram a noite toda, ficaram juntos. Porém, essa mulher era muito esperta. Ela percebeu que na realidade o príncipe não havia entendido nada, e quem tinha entendido alguma coisa de fato era o seu conselheiro. Portanto, o que fora feito? Ela pegou e pensou em um plano para que pudesse matar o próprio conselheiro, pois ele poderia dedurar e acabar com essa aventura amorosa dela. Mas o conselheiro, muito astuto também, já tinha previsto essa hipótese. E ele decidiu, como protetor do príncipe, pois ele sabia que é o dever dele cuidar dele, mandar uma mensagem para essa mulher de tal maneira que ela entendesse que ele saberia cuidar de si mesmo e também do seu príncipe. Então ele se vestiu de asceta, e pediu também para o príncipe se vestir também. E neste reino vizinho foi até o rei. E lhe contou uma história dizendo que quem havia matado o recém-filho do rei era uma bruxa, e essa bruxa morava naquela cidade, que era a menina. E nesse caso, por que deu certo? Porque o rei, ele estava com tanta dor que ele falou: meu Deus do céu. Então foi uma bruxa que matou a minha criança. E mandaram ela para a sentença de morte. A sentença de morte, no caso, era jogar na floresta onde tinha várias feras. Então o rei ordenou que pegasse essa menina, despiram ela e jogaram na floresta. Quando jogaram ela na floresta, os dois forasteiros acabaram capturando ela e levando ela para o reino, onde ela se tornou noiva e a futura rainha posteriormente. Mas, infelizmente, os pais dessa menina, pelo desgosto daquela toda a situação, acabaram morrendo. Então, após terminar essa história, o cadáver perguntou ao rei e disse: quem fora responsável pela morte dos pais dessa menina que morreram de desgosto? E disse ainda, completando: se você não responder ou responder errado, sua cabeça explodirá. E o rei estava pensando e tinha uma resposta adequada para aquela pergunta. Agora eu pergunto para vocês: quem fora responsável pela morte dos pais dessa menina? E a gente responderá essa questão no próximo vídeo. Eu gostaria que vocês pontassem refletir sobre essa história e me respondesse quem for responsável. Que no segundo vídeo comentaremos essa resposta, qual é a resposta correta e a sua própria reflexão. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reflitam e comentem aí, por gentileza. Abraço.